Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal começando mais um vídeo e é claro, antes da gente iniciar, peço a você que se inscreva no canal, deixe sua curtida e ajude a compartilhar. Lembrando que o foco do canal aqui, pessoal, é bem simples. O foco do canal é pegar as dúvidas dos inscritos e trazer aqui, né, para o canal. Lembrando que eu sempre tenho o costume de dizer, a dúvida de alguém pode te auxiliar de alguma forma. E a sua dúvida também pode acrescentar conhecimento em outras pessoas. Então participe aí do conteúdo aí do canal. Lembrando que a gente tem vídeos diários. Pessoal, além disso eu quero trazer essa informação para vocês que no último dia do mês agora, dia 30, né, a gente vai estar sorteando uma camisa do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal. É uma camisa parecida com essa aqui, mas com escrito preto, tá certo? Para participar é bem simples, você precisa ser inscrito do canal e, é claro, assistir e comentar um determinado vídeo que vai estar aí na descrição, tá certo? Mas, pessoal, sem mais delongas, temos muitas dúvidas, né, neste vídeo aqui. E para a gente não alongar o vídeo, vamos lá. Vamos lá, pessoal, para a gente iniciar aqui, né, a gente tem uma pergunta bem simples, uma pergunta fácil e rápida, né? No caso aqui é do Gustavo Lopes Castro. Ele pergunta o seguinte: Pai Patrick, boa noite. Qual é o seu contato para o jogo de búzios? Pessoal, provavelmente o contato vai estar passando aqui, ó, tá certo? Provavelmente o contato vai estar passando aqui. Deixa eu tentar passar algumas coisas aqui para vocês. Pessoal, este contato, né, que eu passo aqui é um contato comercial. Nem sempre eu consigo responder todas as pessoas. E uma coisa de extrema importância, pessoal, eu não sou de ficar atendendo chamadas, tá certo? Ligações. Primeiro que este contato, né, ele é ligado ao computador, tá certo? Então eu não fico atendendo chamadas, só para deixar claro, tá certo? É um contato profissional aí, é um contato para atendimento, para dúvidas, questões relacionadas, enfim. Então, só para deixar claro aí para vocês, espero que vocês entendam, né? Porque tem muitas pessoas que pegam o número aqui do canal que eu deixo e ficam ligando, pessoal. E às vezes não dá, às vezes eu estou ocupado, estou fazendo outras coisas, enfim, né? Lembrando que eu não só... eu tenho família, tenho tudo, então eu não consigo ficar respondendo as pessoas 24 horas por dia, tá certo? Mas eu procuro o máximo possível responder todo mundo. Espero que vocês entendam aí, tá certo? Muito obrigado aí. Mas vamos lá para a próxima pergunta agora. No caso, é a pergunta da Cleia Ribeiro. Ela pergunta o seguinte: boa noite, Pai Patrick. Coroação e batismo na Umbanda são as mesmas coisas? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, vamos entender o que é coroação. Coroação, para quem não sabe, é o mesmo que receber um cargo. É isso mesmo. A coroação dentro da Umbanda é uma ritualística onde você vai estar recebendo um cargo, né, provavelmente um cargo específico dentro da religião da Umbanda. Exemplo, vou me tornar ali um sacerdote de Umbanda, ou seja, um pai de santo. Então vai ser realizada essa ritualística, a coroação. Então eu vou ser coroado. Eu vou me tornar um pai pequeno, uma mãe pequena, né, dentro do terreiro. Então eu vou receber essa ritualística que é a coroação. Pode ocorrer também dentro de algumas doutrinas, falando aí de coroação, que médios mais velhos também recebem uma coroação, como se ele tivesse algum cargo, né, importante dentro do terreiro, devido ao seu tempo, né, de participação ali dentro. Então é comum também isso ocorrer. Já o batismo é a mesma coisa que a gente encontra dentro da Igreja Católica, pessoal. Isso mesmo, é o mesmo processo, a mesma finalidade, a mesma coisa, tá certo? O batismo é como se você estivesse entregando ali ou se apresentando em si para aquela religião. O batismo é mais voltado com a questão da religião em si. É como se você estivesse entregando ali a sua vida à religião, como se você estivesse mostrando, né, ao mundo espiritual que você vai seguir aquela doutrina.
Então são coisas totalmente diferentes. Por quê? O batismo em si é um processo, uma ritualística que pode ser feito por todos aqueles que desejam, né, adentrar para dentro da religião. Então todos podem ser batizados na religião de Umbanda, tá certo? Já a coroação são pessoas específicas, como eu falei, como eu dei aqui alguns exemplos, tá certo? Espero que você tenha entendido, Cleia Ribeiro, né, e todo mundo que tinha essa dúvida também. Vamos lá, próxima pergunta. Gostei muito, no caso a pergunta da Bárbara Alves, né? Ela, gostei muito, obrigada, eu agradeço a participação. Você pode falar da fundanga? É um ritual de limpeza? Vamos lá, a primeira coisa, vamos entender aqui fundanga, né? Existem dois termos quando a gente fala de fundanga. O primeiro termo e o termo mais conhecido, a fundanga é o mesmo que pólvora. É isso mesmo, pessoal. Se você chegar em alguns estados, como na região de São Paulo e também em algumas regiões ali pro lado do Mato Grosso, enfim, a fundanga é a pólvora, tá certo? Ou seja, a pólvora é a fundanga. Em outras religiões, a fundanga, ela tem o mesmo sentido que um caldeirão, né? É como se fosse um caldeirão ou uma vasilha específica, não, um recipiente específico que recebe o nome de fundanga, tá certo? Então vamos lá para os processos que existem quando a gente fala de fundanga. Dentro da Umbanda, hoje em dia, a fundanga ela é proibida, viu, gente? É isso mesmo. Por quê? Quando eu falo da pólvora, certo? Em doutrinas que tem como sinônimo ou significado fundanga pólvora, foi proibido o uso de pólvora dentro dos terreiros. É isso mesmo. Se você não sabia, pessoal, foi proibido. Por quê? É proibido o uso de fogos de artifício, né, sem ali a legalização. Então, se o terreiro tem a legalização adequada para trabalhar com a pólvora, então tudo bem. Mas são coisas ali bem difíceis de conseguir, porque você precisa do bombeiro, disso e daquilo, então vai depender muito, né? E para quem não sabe, né, a pólvora também faz parte de fogos de artifício. Então, por isso que foi proibido ali o consumo. Para ter esse consumo é preciso de uma autorização dos bombeiros e por aí vai. Então o que acontece? As pessoas, os terreiros que têm essa autorização, a fundanga, ou seja, a pólvora, ela pode ser usada para vários tipos de trabalho. Na maioria das vezes, o trabalho com a pólvora, com a fundanga, é para desobsessão espiritual. Na maioria das vezes, o tradicional. Mas é tanto utilizado para limpeza espiritual, para proteção espiritual, até mesmo para abertura de gira ou fechamento de gira, tá certo? Isso vai depender muito de quem estiver manipulando a pólvora, tá certo? Na maioria das vezes é feito um círculo ali, o médium fica no meio, ou a pessoa, né, ou o consulente, faz ali o círculo, a pessoa fica no meio, põe fogo e por aí vai. Tem várias formas de manipular a pólvora. Já a fundanga, que é considerado ali um recipiente, um caldeirão, também são coisas comuns, né? Muito utilizadas aí dentro dos terreiros. Os famosos caldeirões utilizados pelas pombogiras, né? Pelos bruxos, por várias entidades, até mesmo por entidades da direita, né? A fundanga, no caso o recipiente, também tem várias utilidades ali. Limpeza, proteção, firmeza, descarrego, desobsessão. Então, a fundanga, tanto como sinônimo de pólvora, ou a fundanga, tanto como sinônimo de caldeirão, ou algum recipiente, tem várias funções, tá certo? Espero que você tenha entendido. E quem tinha essa dúvida também. Mas vamos lá, próxima pergunta. Karen R46, ela pergunta, hashtag Umbanda, salve Pai Patrick, salve Karen. Patrick, não sei o que está acontecendo comigo. Tenho dormido muito mal e não estou conseguindo dormir de lado, só de costas para cima. E o que quero relatar é que estou fazendo meus banhos com ervas do pescoço para baixo, minhas firmezas normalmente, mas tenho me sentido muito cansada. E o pior, estou acordando com arranhões no rosto, nos braços. O que isso pode ser? Desde já agradeço, axé. Vamos lá. Poderia ser uma influência positiva, poderia ser uma entidade, poderia ser um orixá, um mentor espiritual, poderia. Só que o que acontece? Você está acordando com arranhões, ou seja, você está acordando com hematomas,
né? E hematomas, pessoal, todo mundo sabe que hematomas não são coisas positivas, não é algo bom. É a mesma coisa de você entrar numa briga e apanhar de alguém, você vai ter hematomas, sequelas, e isso não é bom, porque tá ligado à dor também e à agressão. Então o que que acontece, Karen? Para todo mundo que às vezes ocorre isso, estou acordando com arranhões, com algum tipo de hematoma, pessoal, né? E esse hematoma ele veio do nada. Isso, né, simboliza ou significa algum tipo de obsessão espiritual. Essa obsessão espiritual ela pode ser fisicamente direta ou ela pode estar ligada, né, a somente ao espiritual. De qualquer forma, pessoal, o que é aconselhável, né? Busque ali um terreiro, um auxílio, porque às vezes é necessário fazer uma ritualística, né? Como é que eu falo? Focado nesse problema. Ah, Patrick, o banho, ele vai ajudar? A limpeza, a firmeza que a gente faz em casa vai ajudar? Sim, pessoal, vai ajudar. Mas vamos entender uma coisa aqui. A obsessão espiritual é um espírito trevoso, um espírito que às vezes nos prejudicam em vários ali campos de nossa vida. E às vezes, pessoal, só o banho de ervas, só as firmezas não são suficientes. Por quê? Porque é necessário uma pessoa que tem um conhecimento maior, é necessário às vezes uma ritualística maior para que esse espírito trevoso ou negativo possa, né, ir embora ali e sair de perto. Na maioria das vezes é isso que ocorre, pessoal. Se caso você está acordando com hematomas, que é algo negativo, provavelmente é um espírito obsessor, tá certo? Em alguns casos, um caso aí muito raro, são as famosas sequelas de sonho, né? Mas isso, pessoal, isso acontece com poucos, raros médios, né? Raros médios, que é o famoso médio, tanto de desdobramento, quanto também o médio de viagem astral, que vivencia de uma forma física aquilo que ele sonha. Então, ele acaba, vamos dar um exemplo aqui, que ele sonha que ele está afogando. Então ele acorda até cuspindo água, ele acorda se afogando. Por quê? Porque ele vivencia de uma forma física aquilo que está ocorrendo no sonho. Mas isso, como eu falei, são casos muito raros. Mas de qualquer forma, o conselho maior, estou acordando com hematomas, que é algo negativo, procure um terreiro, né, e passe por uma consulta, tá certo? Espero que você tenha entendido aí. Tá certo? Porque se é espírito positivo, pessoal, não vai deixar nenhum tipo de sequela negativa. Vamos lá, próxima pergunta, né, do Éder Ferrante. Hashtag Umbanda. Pai, quais Exus nós temos que pedir licença para entrar na mata ou no cemitério? Axé. Vamos lá. Necessariamente a gente não precisa pedir licença em si a uma entidade específica para entrar em um local sagrado aí. Isso aí vai da afinidade de cada pessoa, tá certo? Algumas pessoas podem falar o seguinte: Patrick, para entrar no cemitério eu preciso pedir licença, né, ou permissão para Exu Caveira. Necessariamente, pessoal, não, porque são vários Exus que pertencem ali à linha de Calunga, que é a linha do cemitério. Então, se caso fosse, seria necessário você pedir permissão a vários Exus, tá ok? Então não tem tanta necessidade assim. Então, no caso, seria o que? Você precisa, o ideal é pedir permissão para o dono, o orixá, que comanda ou que rege no cemitério ou que rege em determinado ambiente. Este orixá, pessoal, será o orixá que também irá coordenar todas as entidades que se fazem ali presente. Um exemplo bem simples: eu vou entrar em uma mata. É claro, a gente conhece, nós conhecemos vários caboclos, né, ligados à mata: Pena Branca, Sete Flechas, Cobra Coral, Ubirajara, Cabocla Jurema e por aí vai. Se a gente for entrar em uma mata e pedir licença a todas essas entidades, a gente vai começar hoje a pedir licença e permissão e vai entrar na mata só daqui 2 semanas. Então, de uma forma geral, o que você faz? Oxóssi é o orixá que rege todos os caboclos e todas as entidades voltadas à mata. Então você vai pedir licença e permissão ao orixá Oxóssi. Agora, por uma questão de afinidade, né, vamos dar um exemplo aqui: eu trabalho com o caboclo Pena Branca. Então, por uma questão de afinidade, eu vou pedir licença e permissão ao Oxóssi, que é o dono do ambiente. Dessa forma, eu vou estar pedindo a permissão para todos os caboclos, mas por uma forma de afinidade, por ser um caboclo que trabalha comigo,
eu também peço licença ali e permissão ao caboclo Pena Branca, mas não que seja uma necessidade. No caso, a mata é Oxóssi, no caso, o cemitério você pode estar pedindo permissão a Omolu, né? Muitos pedem Ananã e alguns em Inhaçã, mas o correto seria Omolu, tá certo? Espero aí que você tenha entendido, Éder, tá certo? Ou então até mesmo o próprio Orixá Exu. Mas devemos entender que o Orixá Exu é de rua, é do povo da rua, tá certo? Mas isso vai depender muito aí da afinidade, até mesmo da afinidade que você tem. O Orixá que pertence ali ao cemitério Acalunga é o Orixá Omolu, tá certo? Que é o Orixá da vida, né? E da morte. Vamos lá agora, a próxima pergunta é a Valquíria Maria. Ela pergunta o seguinte: Oi Patrick, tira uma dúvida. Proteção espiritual é o mesmo que blindagem? Olha aí, ótima pergunta. Ó, para quem tem essa dúvida, né? Eu vou fazer uma proteção espiritual. É, mesma coisa que blindagem. Você vai estar, vamos dizer assim, que blindado. Lembrando aqui, viu, pessoal? Só para deixar claro, algumas pessoas falarem: Ah, Patrick, então nada vai me atingir? Nada vai fazer mal para mim? Pessoal, vamos dar um exemplo que você pegue, ou um policial, vamos assim dizer, use um colete à prova de balas, né? Ele será protegido, tá certo? Ele estará sendo protegido contra tiros, né? Só que o que acontece? Não tem armas muito potentes que o colete provavelmente não vai segurar o impacto, então devemos ficar atento a isso. Então mesmo um policial usando o colete, ele tem que tomar um certo cuidado. Tá bom? E uma das coisas importantes também, não sei se vocês já assistiram filmes policiais, né? Provavelmente você já deve ter assistido um filme policial. Quando um policial ele está usando o colete, mas ele recebe um tiro, o impacto, né, do tiro ali, por mais que não aconteça nada, tem ali alguma sequela. O policial sente dor ou às vezes até desmaia. Então o que devemos entender? Fiz uma proteção espiritual, mas não estou fazendo por onde? Tá certo? Então vamos dar um exemplo aqui que um espírito obsessor venha até a mim, né, querendo de uma forma negativa influenciar a minha vida. Eu fiz um trabalho de proteção espiritual. Eu estou blindado. Só que o que acontece? Eu não faço por onde, as minhas atitudes são erradas, né? Eu faço muita coisa errada e por aí vai. Então aquela proteção espiritual, por mais que você esteja sendo protegido espiritualmente, você em si está abrindo espaço, né, para que um espírito negativo possa de alguma forma fazer um efeito. A proteção espiritual ela vai te proteger, ela vai te segurar, mas às vezes por conta das suas atitudes, algum respingo ou alguma sequela, alguma consequência ali, aquele espírito negativo pode acabar causando na sua vida. Então o ideal seria o quê? Por mais que você faça um trabalho de proteção, você deve andar na linha, né? Lembre-se disso, pessoal. É a mesma coisa de uma oração. Uma oração ela só tem força quando é realizada com fé. E todo o trabalho espiritual é dessa forma também, certo? Espero aí que vocês tenham entendido. Continuando, e a próxima pergunta aqui é do Victor. Ele pergunta o seguinte: Olha, boa noite, Pai Patrick. Qual seria a diferença entre Lúcifer e Satanás? Essas duas entidades existem no contexto da Umbanda ou Candomblé? Se sim, trabalham na luz ou nas trevas? Axé. Vamos lá. Então, né, uma pergunta bem interessante aí. É claro que eu já expliquei em alguns vídeos, mas vamos tentar dar uma resumida aqui de forma rápida para vocês. A primeira coisa que ele fala é Lúcifer e Satanás, qual que é a diferença, né? E se elas trabalham no contexto da Umbanda. Primeiramente, vamos tentar entender dentro do cristianismo, do catolicismo, igreja evangélica, enfim, que crê na Bíblia, que acredita na Bíblia e que tem a Bíblia como um livro sagrado, como assim, vamos dar um exemplo assim, né? Lúcifer e Satanás são os mesmos, tá ok? Dentro da religião cristã, enfim, Lúcifer e Satanás são os mesmos, são iguais, tá certo? E é claro, eles acreditam que Lúcifer ou Satanás, que são o mesmo, é a personificação do mal, tá bom? Então, pronto, isso é o que a gente vê, o que a gente escuta na igreja e por aí vai. Dentro da Umbanda e dentro do Candomblé, existe o Satanás? Não, pessoal, não. Lembrando que mesmo a Umbanda ter nascido de uma doutrina cristã,
a Umbanda também tem vertentes e doutrinas africanas. Então vamos deixar bem claro aqui. Então por isso que é uma religião, a Umbanda é uma religião afro também. Então o que acontece? Dentro da Umbanda e dentro do Candomblé não se acredita em diabo, não se acredita em Satanás. Então dentro da Umbanda ou do Candomblé, qual a diferença entre Lúcifer e Satanás? Toda. Por quê? Porque não acreditamos no diabo. Ah, mas existe o mal dentro da Umbanda? Como já expliquei, existe o mal. Este mal em si não está relacionado a uma pessoa diretamente. Não é um ser, tá ok? Não é um ser, não é um diabo, não é um ser. Dentro da Umbanda acreditamos que existe vários seres trevosos, né, chamados de quiumbas, tá certo? Existe vários. Né? Cada um com sua escala, cada um mais mal que o outro, cada um mais trevoso e por aí vai, tá certo? Esses são chamados de quiumbas. E quiumbas são espíritos, né, que pendem, né, ou que acabam adentrando para o lado negativo, o lado obscuro. São aqueles espíritos que sempre ligados à raiva, ao ódio, ao egoísmo e por aí vai, né? Mas Lúcifer, né, existe dentro da Umbanda e dentro do Candomblé. Vamos lá. Dentro do Candomblé em si, pessoal, eu vou agregar aqui a entidades, mas nem todo candomblecista trabalha com entidades, tá certo? Deixando claro aqui, porque o trabalho do Candomblé são os orixás, e a gente vai falar agora de entidades catiças, que são entidades, né, que são espíritos que já tiveram ali uma vida terrena, ou às vezes foram encantados de alguma forma. Em breve eu venho explicando mais aqui sobre encantados. Mas vamos lá. Lúcifer é uma entidade. Né? É uma entidade, ou seja, deixa eu tentar explicar. É um ser, uma pessoa, um espírito que teve uma vida terrena aqui na Terra. Ele teve uma vida como eu, como você, como, enfim, como fulano, como ciclano, teve uma vida aqui terrena. Ele desencarnou, ou seja, ele faleceu. Ao falecer, ele foi para o plano espiritual. Ali ele aprendeu certa coisa, ele vivenciou certas coisas no plano espiritual, entrou ali naquela sua recuperação e depois ele recebeu uma missão do próprio plano espiritual para descer aqui na Terra para poder auxiliar aquelas pessoas que precisam, desta forma ajudando as pessoas a ganharem a sua evolução, o seu crescimento espiritual e também para que ele possa evoluir espiritualmente, tá certo? Em cima do que esse espírito, voltando aqui na Terra, em cima do que ele ensina, em cima do que ele prega, em cima do que ele faz, as suas características, ele recebeu a falange de Exu Lúcifer, que não tem nada a ver com Satanás. Né? Dentro da Umbanda ou dentro do Candomblé, Exu Lúcifer, no caso, é uma entidade, um espírito que desencarnou e voltou como uma entidade. De forma resumida, é isso. Agora é o seguinte, não vou dizer somente de Exu Lúcifer, mas vou dizer de todas as entidades, todos os Exus, né? Se eles trabalham na luz ou nas trevas. Então, todas as entidades têm a necessidade e a precisão de trabalhar nas trevas para levar a luz. É isso mesmo, pessoal. Não tem como uma entidade de luz ficar somente na luz. Por quê? Porque ele precisa entrar nas trevas. E qual é a função disso? Para fazer o resgate e para levar a luz daqueles que precisam. Porque, vamos parar para entender, uma pessoa, né, que está nas trevas, se ela não tiver o auxílio de alguém, ela vai se afundar cada vez mais, ela vai adentrar cada vez mais. É a mesma coisa quando a gente tem amigos que estão ligados ao vício. Não tem sempre ali o familiar que quer ajudar, que quer apoiar, é a mesma coisa do Exu. Então ele precisa adentrar nas trevas para levar a luz, tá certo? Mas é um ser de luz, é um ser divino também, tá certo? Espero que vocês tenham entendido sobre essa questão. Pessoal, mas encerramos esse vídeo, né? Espero que todos tenham gostado, espero que todos tenham entendido. Mais uma vez, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações, que é de extrema importância e ajuda muito o canal a crescer, tá certo? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que nosso Pai Oxalá abençoe cada um de nós. E até o nosso próximo vídeo e axé a todos!